Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo, Cartas para a Dani. Então manda sua carta também, manda sua história pro e-mail que está passando aí na sua telinha. Ai, desculpa, gente. Bom, vamos lá para a nossa história de hoje, mas não sem antes você deixar o seu joinha, tá? Deixe seu comentário que é muito importante pra gente aqui no canal. Vamos lá. Olá, Dani, Alices e Romeus. Como vão vocês nesse canal lindo? Ótimos. Dani, passando para te contar sobre a minha mãe. Sei lá, hoje em dia eu tenho uma vida profissional e pessoal estável e feliz na medida do possível. Todos os nomes estão trocados. Outro dia minha irmã estava comentando como eu sou afastada e visito um pouco a minha mãe. Informei para ela que eu me sinto melhor assim. Infelizmente, quando eu visito a minha mãe, que ainda mora na casa que a gente nasceu e cresceu, me dá flashes de memórias ruins. Lembro de poucos momentos felizes da minha infância. Minha mãe teve 5 filhos. Meu pai era alcoólatra e abusivo. Sim, minha mãe tinha uma carga super estressante e cansativa. Mas como tratava mal seus filhos, e um em especial, pois diziam que era a cara do pai, isso foi me deixando meio chateada com ela durante a minha infância. Durante a infância eu adorava estudar e me esforçava muito. Eu ganhava muitas doações e a vida seguia. Sei bem o que é ser o patinho feio da família. Na escola, no prédio que eu morava, eu era a menina do cabelo crespo, magra, dentes tortos. Ela falou que nessa época, gente, ela escovava os dentes com sabonete. E ela falou que creme rinse nunca deu jeito no volume e textura do cabelo dela. Bom, eu cuidava das crianças do prédio, eu era professora da brincadeira. Sempre eu gostava de fazer isso porque elas me chamavam para casa delas e eu comia coisas diferentes. Minha mãe, ela só me chamava de coisa ruim, sonsa e inútil. Eu me fechava no meu mundo e não me reagia. Eu já falei de bênçãos e maldições, né, gente? Para de chamar o filho de vocês assim, porque palavra de mãe é forte, né? Bom, aos 14 anos eu menstruei, peguei uns panos velhos e improvisei um absorvente. Por descuido, meus irmãos viram e riram muito de mim pela minha invenção. Me senti ridicularizada num ambiente hostil. Na escola, me apelidavam com nomes relacionados a xingamentos racistas. Professores e funcionários não faziam nada. Um dia, meu cabelo preso por uma xuxinha, com muito esforço, ela estava com o cabelo preso e 3 garotas, guarda essa informação, fizeram um montinho em minha volta e bagunçaram o meu cabelo todinho e levaram a minha xuxinha. Aí, como o cabelo dela era crespo e volumoso, ficou grandão assim, né? Ela falou que ela começou a chorar. Eu não tive coragem de voltar para a sala de aula. Chamaram minha mãe para me buscar e conversar comigo, pois me falaram que o que me aconteceu seria culpa minha. Logo eu, que nem me metia em confusão. Eu só tirava notas boas e estudava. Minha mãe, mesmo eu sofrendo muito bullying e humilhação, naquele dia ela falou que eu deveria ser eu por eu mesma e não ficar enchendo o saco dela e chamar alguém por causa de uma situação dessa. Gente, aquilo me humilhou ainda mais. Falou que da próxima vez que eu voltasse para casa chorando, eu ia apanhar. E ainda disse, você é uma inútil. Comecei então a cuidar das crianças do prédio por dinheiro, ainda que pouco me ajudava. Então eu acabava cuidando de crianças menores, né? Eu também passava, lavava, levava na escola. E tinha uma mulher que teve filho, teve um bebê, então ela começou a ajudar a cuidar dos filhos dessa mulher. Daí eu passava as roupas, né? Levava eles na escola, juntei um dinheirinho. E um belo dia eu fui numa perfumaria e comprei um creme alisante e passei. Eu lembro que não tinha ninguém lá em casa e eu tinha 15 anos. Foi ali que eu decidi mudar minha vida. O resultado deu super certo. Meu cabelo crespo diminuiu bem o volume. Os cachos deram caimento. E eu consegui também comprar absorventes com abas, pois eram finos e não vazavam. Meus irmãos foram crescendo e trabalhando, e cada um cuidou da sua vida. A família, a gente era uma família, mas era cada um por si, infelizmente. A minha mãe não contribuía em nada, pela harmonia e pela convivência de casa. Os de fora tinham amizade
e os de dentro ninguém prestava. Minhas irmãs então começaram a trabalhar de CLT, tá? E elas compravam as coisas delas, gente, e botavam em malas com cadeado. Sim, era roupa, sapatos, era tudo no cadeado. Bom, para mim era o fim do mundo eu ter que colocar encadeados minhas bolachas, salgadinhos, chocolates. Mas como lá em casa era cada um por si, tipo, se você compra, você come, se você não compra, você não come, se você tem, você usa, se não tem, você não usa, né? Eu não me importava, então eu também guardava. Bom, eu comia também na casa das vizinhas, pois às vezes as crianças que eu cuidava deixavam restos de danoninho, bolachas, até suquinho de caixinha. Minha mãe então questionou a minha mudança de aparência quando eu fiz o relaxamento no cabelo, e eu falei que tinha sido uma vizinha que tinha me ajudado. Como nada de mim ela se importava, ela nunca ia chegar às minhas informações, né? As colegas que me humilhavam na escola eu me afastei. Preferi então ficar sozinha nos recreios e nos trabalhos de grupo. Comecei então a ganhar roupas melhores de doações, pois meus irmãos trabalhavam e agora eles desdenhavam das roupas que vinham das doações, então ficava tudo para mim. Um dia, voltando da escola, num terreno baldio, eu achei vários calçados. Peguei alguns que eram pequenos, mas valia a pena passar o aperto e ter vários calçados. Eu estudava afinco, pois eu entendia que era uma fase que ia passar. No ano de 1994, eu estava no meio do ano e o Brasil foi campeão no futebol. E aos 16 anos surgiu uma proposta para eu trabalhar numa vendinha da rua. Era como ajudante geral e eu fui. Eu não falei a real o quanto eu ia receber, pois eu sabia que minha mãe ia pegar tudo. Eu ganhava o pão que não vendia no final do dia, comia salgados e tomava refrigerante e salgados como almoço. No final de semana, o patrão tinha uma máquina de assar frangos e no domingo eu sempre ganhava um frango para levar para casa, o que me ajudava muito. Bom, um dia meu pai do nada apareceu e queria nos ver. Fiquei com pena dele, mas eu tinha que pensar na minha vida. Segui sem dramas e entendendo que ele fez as escolhas dele, então teria também as consequências, porque o pai dela tinha ido embora, né? A minha mãe tentou mais uma vez se reconciliar com ele, mas não deu certo. Nesse momento, minha mãe começou a me tratar melhor, mas ela voltou a ser rude e cruel quando meu pai voltou para casa. Bom, depois dessa fase, minha mãe entrou numa igreja e ela começou a ficar fanática. Tudo era pecado, tudo era demônio. Ela tirava o dinheiro da casa para dar para a igreja. Gente, quantas fases difíceis nós passamos por causa desse extremismo da minha mãe. Meu patrão era muito bom. Ele via todo o meu esforço, minha honestidade. Sempre pagou certinho. E ele também deixava eu pegar pasta de dente, sabonete e desodorante, que vendia na vendinha. A esposa dele, Nina, tinha 46 anos. Então eles adotaram um bebê de 9 meses e batizaram como Maurício. E eu pensei, nossa, que bebê de sorte, vai ter uma família maravilhosa, unida e feliz. Bom, depois de 3 anos que a Nina adotou o bebê, ela descobriu um câncer de mama e faleceu. Dani, foi tudo muito rápido. Mas antes da Nina falecer, ela me deu muitos conselhos. Ela dizia para mim, Alice, estude, trabalhe, cuidado com as pessoas, perdoe e prossiga. Eu nunca falei mal da minha mãe para ninguém. O sistema familiar que eu cresci, aliás, sobrevivi, né? Eu nunca contei para ninguém como era a dinâmica dentro da minha casa. Meu patrão vendeu um mercadinho depois que a esposa faleceu e foi para o interior para cuidar de Maurício num sítio que tinham com seus familiares. Eu não fiquei muito tempo parada, pois eu já tinha experiência e força de vontade. Meu ex-patrão me deu uma carta de referência muito boa e isso me ajudou muito. Comecei a trabalhar num grande mercado com bons benefícios no caixa e dali um ano eu fui promovida a fiscal de caixa.
Meus irmãos, alguns casavam, depois separavam e voltavam para casa da minha mãe. E, gente, eu que continuava não prestando. Bom, aí eu pensei, tá na hora de eu morar sozinha, tenho que sair daqui. Aluguei uma kitnet e também, depois que eu fui morar sozinha, eu comecei a viajar. Todas as minhas férias eu parcelava viagens simples pelo Brasil e eu viajava. Comprava também minha comida, minhas coisinhas gostosas, roupas novas, tudo simples e eu tinha paz, gente, paz no meu cantinho. Entrei na faculdade pelo Enem, conheci meu esposo numa festa de confraternização da empresa. Essa é uma outra história que ela falou que vai voltar para contar. Já queremos ouvir, hein, Alice? A minha mãe, Dani, sempre amargurada. Hoje ela chegou na terceira idade e com isso também algumas doenças, né? E eu focada, esforçada na minha faculdade, na minha profissão. Daqui a pouquinho eu termino e me formo. Hoje em dia eu falo pouco com os meus irmãos, cada um tem sua vida. Eu queria ter muito uma amizade bacana com meus irmãos, sabe? Mas infelizmente são muito interesseiros, não admitem fazer muito esforço para conseguir algo na vida. Eles entram e saem de relacionamentos e trabalhos com muita facilidade e muito pouco comprometimento. Um dia no mercado encontrei uma das meninas que me humilhou na escola. Ela ficou chocada ao me ver. Isso eu pude perceber. E eu pensei, meu Deus, as voltas que o mundo dá, né? As gatinhas do tempo da escola nem sempre continuam as gatinhas de hoje. E realmente o que não te mata te faz vencer. E é verdade, isso vai te fortalecer. Hoje eu tenho paz, faço terapia há 5 anos, tenho um ótimo companheiro, 2 grandes amigas e 2 gatos, Mona Lisa e Picasso. Algumas vezes minha mãe desabafa que está cansada de filho ir e voltar para casa dela. Eu nem ligo mais. Mas muitas vezes falo que lembro da minha infância e momentos que me marcaram negativamente. Ela fica envergonhada e fica querendo mudar de assunto, fala que hoje eu estou bonita, que eu estou bem. Moral da história: cuidem, motivem, amem, protejam seus filhos quando eles são pequenos. Ensine sobre união entre irmãos quando são pequenos. E continue esse processo diariamente. As dificuldades elas passam, as crianças crescem e mesmo em situações adversas, né? Você tem que ser uma mãe delicada, carinhosa e instrutiva, coisa que a mãe dela não foi. Não deixe seu filho conhecer o mundo sem o conhecimento e experiência de uma verdadeira mãe. E não pense que a vida vai esquecer quem você maltratou e humilhou e desprezou, ou simplesmente resolveu olhar para essa pessoa com misericórdia, amor e compreensão. Realmente a conta chega. Bom, Dani, essa é a minha história. Obrigada a você e Beto por me permitirem contar. Um beijo no coração de vocês. Alice, um beijo no seu coração. Eu acho muito importante histórias assim como a sua pra gente sempre debater esse assunto, sabe? Eu acho que os nossos filhos são o nosso reflexo. Então, eu acho assim, eu já cansei de falar nesse canal, mas quem tá chegando agora, nunca amaldiçoe seu filho. Nunca fale que criança burra. Ai, você não vai ser nada, você é uma inútil. Porque realmente a pessoa, ela guarda aquilo na mente dela. E é o que a mente dela vai mostrar pra ela o tempo todo. Não, você não consegue fazer isso, você é uma inútil, você é burra, você é isso, você é aquilo. Então, sempre coloque bênçãos na vida dos seus filhos, sabe? Não, minha filha, você pode, você é capaz, você vai conseguir. E eu acho que tem que ser sempre assim. Eu sempre abençoei meus filhos muito, muito. E se alguma vez eles falam pra mim, ai mãe, nossa, como eu sou burra, não consigo, eu falo, pede perdão a Deus, nem fala essa palavra, porque você não é burro, você sabe sim, você se esforça, você estuda, você tá se entregando, então você vai ter, né, de volta aí tudo que você... Eu acho que quando a gente se entrega a alguma coisa, a gente quer muito alguma coisa, a gente se prepara para aquilo, aquelas coisas chegam na hora certa na vida da gente, tá? Então, assim, não seja para os seus filhos o que a mãe dela foi para ela. Por exemplo, o título do vídeo dela, ela botou Memórias Ruins.
Então, assim, queira ser aquela pessoa que as pessoas tenham memórias boas de você, que as pessoas vão ter pensamentos bons sobre você. Nossa, como eu queria que a Alice estivesse aqui agora. Nossa, a Alice era uma pessoa tão maravilhosa. Nossa, a Alice é aquela mulher, né, que sempre tem um conselho para te dar, uma mulher prestativa, uma mulher que sabe te ouvir, uma mulher que sempre tem uma palavra para te dar. Então, assim, queira ser essa pessoa, gente. Essa pessoa que as pessoas querem em volta. Imagina você ser uma mãe e você ouvir a sua filha contando isso, né? A sua filha contando que, tipo, eu prefiro ficar à distância, sabe? Deve doer numa mãe, eu imagino, porque eu não acredito que não doa, uma mãe ouvir a filha falando que lembra dela chamando, como você era inútil, como você é isso, como você é aquilo, né? Então, assim, você já vê a desestrutura aí, né, também na vida dos irmãos. A sorte que a nossa Alice, talvez ela tenha uma mente mais forte, então ela foi procurar aí, né, o futuro dela, ela foi fazer o futuro dela. E aquelas pessoas que não têm a mente tão forte, ouvem isso o tempo inteiro de mãe, de pai, e não conseguem nem ir pra frente, parece que tudo dá errado. Porque quando a pessoa, ela nem vai pra frente porque ela se acha burra, porque ela se acha inútil, ela acha que nunca vai conseguir nada da vida dela. Então, assim, ela nem tenta, né, ir pra frente, porque tá tão encravado na cabeça dela que ela não vai conseguir aquilo, que ela já nem tenta mais. E é complicado, né? A questão do bullying aí também, que ela passa com o cabelo dela. Gente, essa questão do cabelo é uma questão muito séria para muitas mulheres que têm os seus cabelos ali cacheados, crespos, né? Então, assim, eu acho que é um ponto que pega muito na pessoa. Tanto que hoje em dia a gente ouve muito falar na transição capilar, as pessoas querendo voltar a ter aquele cabelo que elas tinham antigamente, mas antigamente devia sofrer tanto bullying que realmente era algo que incomodava elas, né? Hoje se tornou um símbolo talvez de, nossa, olha como eu sou forte, meu cabelo, né? Eu tenho meu cabelo natural, eu tenho um black power, né? Gente, nem sei se estou falando besteira aqui, tá? Tô falando assim, o que eu acho, porque realmente, como diz o outro, não é meu lugar de fala, né? Mas eu imagino o quanto essa questão, sim, mexa com as mulheres, né? Principalmente você ali, quando você fala que seu cabelo tá amarrado. Aí alguém vem e solta e fica rindo da sua cara. Então, assim, o quanto isso te machucou também. E o quanto isso te marcou, porque se não tivesse marcado, você não estaria aqui contando hoje. Então, Alice, o que eu tenho para te dizer é, realmente, continue assim a sua vida. Se tiver que ser a sua vida, seguir sua vida sozinha, né? Continue seguindo. Infelizmente, nem sempre a gente ter uma família quer dizer que a gente vai seguir ali com a nossa família, né, gente? É triste isso, mas é o que realmente ali acontece muitas vezes, né? Da gente não seguir com a nossa família, a gente ter que sair de perto da nossa família, talvez até para se sentir melhor, né? Infelizmente é isso. Bom, mais um beijo para você, Alice. Muito obrigada por ter mandado sua história e até o nosso próximo vídeo. Tchau!